Nós vamos recomeçar, né, de onde paramos. Êxodo capítulo 36, verso de 8 até o final do capítulo, verso 38. Êxodo 36, de 8 a 38. Diz a palavra do Senhor. Assim todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram um tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim com querubins, de obra de artista as fizeram. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram de igual medida. 5 cortinas eram ligadas uma à outra e as outras 5 também ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de estofa azul na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e de igual modo fizeram na orla da cortina, que estava na extremidade do segundo agrupamento. 50 laçadas fizeram numa cortina e 50 na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas, o comprimento de cada cortina era de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntaram à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes. E fizeram 50 laçadas na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma cobertura para a tenda e a outra cobertura de peles finas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 12 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes travados um com o outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados, as quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as 2 bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo. Ao lado posterior, que olha para o ocidente. A travessa do meio passava no meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobriram de ouro as tábuas de ouro, e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, e cobriram também de ouro as travessas. Fizeram também o véu do estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido, com querubins, e o fizeram de obra de artista. E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas 5 colunas e os seus colchetes, as suas cabeças e as suas molduras cobriram de ouro, mas as 5 bases eram de bronze. Só até aí.
Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Pai bondoso, quando a Tua palavra é lida, Senhor, seja ela no Novo ou no Antigo Testamento, a esperança que há no nosso coração é que Cristo seja revelado, aplicado, ilustrado, de tantas maneiras, Senhor Deus. Que o Evangelho do Senhor seja anunciado aos nossos corações nessa manhã. Isso não importa se é numa genealogia, se é no livro sapiencial, poético, numa profecia, numa carta, num evangelho, ou numa narrativa como essa, Senhor, de difícil compreensão, que aparentemente aos nossos olhos talvez seja até impossível de ser compreendida se não for por meio de um estudo diligente, orientado pelo Teu Espírito. Então, Senhor, nos colocamos nessa posição de quem precisa ansiosamente do auxílio do Senhor, para que esse texto possa ter a relevância adequada para o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor Deus, para lutar contra a nossa carne, que deseja o descanso, o repouso, não no sentido desse dia, mas que deseja silenciar, se aquietar e esquecer do que está sendo falado. Na manhã fria desse domingo, Senhor, aquece o nosso coração com a Tua palavra, para que Cristo seja poderosamente anunciado ao nosso coração. E Ele nos exorte, nos edifique e salve também aqueles que não Te conhecem ainda. Para o louvor da Tua glória que nós pedimos. E que o Senhor use esse pregador com reverência, com temor e com poder que vem da Tua palavra. No nome do Teu Filho nós oramos. Amém. Um jovem casal, quando se prepara para se unir em matrimônio, eles listam alguns sonhos que têm, projetos que traçam juntos. Eles pensam em muita coisa, né? Eles estão preocupados com o dia da cerimônia, com quem vai ser convidado, com o lugar, com as pessoas, com que vai ser servido, com quem vai ministrar aquela cerimônia. Se preocupam com a data, se preocupam com a lua de mel. Alguns têm essa possibilidade de fazer a festa, outros não têm. Alguns podem fazer projeto de viagem, outros não podem, mas todos têm um desejo principal, que é se unir em casamento. E um desejo natural e subsequente, que é um lugar onde esse casamento vai se dar, a casa de morada. E esse projeto, ele é universal para os casais. Não há um casal sequer que não tenha o desejo de ter uma moradia. Alguns têm moradias pequenas, apertadas no começo do casamento, mal cabe ali o esposo e a esposa, mas a alegria é tremenda. É um detalhe o lugar, se é grande ou pequeno, luxuoso ou simples, se é perto daqueles que nós gostamos ou não. O que importa ali é porque está se desenvolvendo uma nova família e ela se dá naquele lugar. Aquele lugar vira um local marcante para aquele casal. Não importa se é apartamento, casa, se é mansão, se
se é um quarto de sala. O que importa é que se tem onde morar, porque naquele lugar você vai desfrutar da beleza do casamento. Deus também tem esse desejo de habitar com o seu povo. E a linguagem da Escritura, ela é também a linguagem de casamento. Nós já vimos tantas vezes isso aqui. Desde o Éden, irmãos, Deus providenciou uma casa para habitar com o seu povo, que deve ser entendido com a sua esposa. Alguns comentaristas estudiosos do século XVII, eles dizem que o Jardim do Éden, ele deve ser considerado como um quintal, o quintal da habitação do Senhor. Pense nisso. O texto diz que quando na viração do dia, ao final do dia, né, quando toda a obra é terminada e o Senhor ali vai se encontrar com a sua noiva, ele se encontra no jardim. Ele se encontra no jardim que é quintal de sua casa. E ali ele vai ter um repouso com sua noiva. Um prazer, né, deleitoso com a sua amada. Ele preparou lugar para que isso aconteça. Eles viveriam em paz, em comunhão, esposo e esposa. A esposa é rebelde, a esposa é infiel, então Deus expulsa ela de casa, dá carta de divórcio. E tantas vezes essa história é repetida ao longo da Escritura. Isso acontece no Éden, isso acontece depois quando o povo é lançado no Egito, isso acontece nos profetas. Mas à medida que essa esposa é fiel, é a medida, e muito maior do que essa medida até, é a graça e a misericórdia desse marido, que novamente vai tomá-la do monturo e trazer para a sua casa. Essa é a realidade de tudo que temos visto em Êxodo, irmãos. Deus está preparando uma casa para habitar com o seu povo. Deus deseja viver ao lado do seu povo. O que nós chamamos de princípio Immanuel, ou Deus conosco. É de Gênesis até Apocalipse, porque Apocalipse fecha essa verdade quando diz que a nova Jerusalém, a habitação do Senhor, será onde nós vamos morar com Ele. Então, está se desenrolando uma história. E a história chega no ponto onde cortinas são narradas. E várias cortinas de diferentes cores, de muitos modos, com estampas diferentes. E você fica tentando entender em que isso vai mudar a minha vida. Qual é o significado dessas coisas para a minha vida? Nós vamos ver mais alguns detalhes hoje a respeito da cortina. Mas em primeiro lugar, você precisa entender isso. Deus está preparando a casa para habitar com o seu povo. É essa a verdade. Já vimos, irmãos, que entramos na última sessão do livro de Êxodo, desde o capítulo 35 até o final de Êxodo. E vimos também que há uma repetição nessa sessão. Seria como que a semelhança do capítulo 25 até o capítulo 31. Lá é o final da lei. A lei que foi resumida no capítulo 20, que foi de maneira civil exposta no capítulo 21 até o 23, e depois aplicada, né, de maneira cerimonial até o capítulo 31. Agora ela é novamente relembrada. Há uma grande distinção, apesar da semelhança, entre o capítulo 25 a 31 e o capítulo 35 a 40. E de todos os textos, a partir de agora, esse deixa muito clara essa distinção. Como vimos, lá no capítulo 25 em diante, você tem o imperativo, faça. E cada detalhe precisa ser feito. Mas aqui, observe comigo,
a sequência desse mesmo verbo em outro tempo. Olhe para a sua Bíblia. Você tem verso 8. Assim todos os homens hábeis, entre os quais faziam a obra, fizeram o tabernáculo. Agora, verso 11, fizeram laçadas de estofo. Verso 13, fizeram 50 colchetes de ouro. 14, fizeram também de pelos de cabra, cortinas para servirem de tenda. E verso 17, fizeram 50 laçadas na orla. 18, 19, e uma sequência sem fim. Já aprendemos, irmãos, que quando determinada palavra ou verbo, ela é repetidas vezes citada no texto, ela está chamando a atenção para quem lê. Qual é a atenção aqui? Aquilo que foi ordenado, foi feito. E foi feito exatamente como a ordem. É por isso que a ordem aqui, ela é praticamente e completamente repetida, detalhe por detalhe. Para que fique claro esse princípio para o povo de Deus. A adoração do Senhor, o lugar de habitação do Senhor, ele precisa ser feito, ele precisa ser edificado, detalhe por detalhe. Detalhe por detalhe. Deus é um Deus preciso. E Deus é um Deus de detalhes. Veja que esses detalhes eles vão se desenrolando e vão formando uma lógica. Porque imagine comigo como é que essas cortinas elas serviam para o tabernáculo. Lembre, o tabernáculo tinha como que uma figura retangular, essa era a forma. Você tinha uma única porta e nessa porta ali entrava o sacerdote. A delimitação, a marcação do limite desse tabernáculo era feito com colunas de madeira de acácia, né? E com cortinas. Então essas eram as primeiras cortinas que demarcavam o limite. Então veja só, apesar de ser o lugar onde Deus vai se encontrar com o seu povo, havia um limite nesse lugar. Nem todos vão entrar. Não vão entrar de qualquer forma, não vão entrar quando quiserem. Então há um limite demarcado. Ali é lugar santo. Marcado esse limite com a primeira cortina, você agora entrou por aquela porta e você começa a perceber naquele chamado pátio externo, lá à frente você tem o altar do sacrifício, feito de bronze, e vimos isso em detalhes na exposição daquela primeira grande sessão. O altar do sacrifício, onde ali o holocausto era queimado. Queimado o holocausto, mais adiante você tinha a pia, a bacia, onde era lavada a mão, né, do sacerdote. Ele era purificado ali. À frente disso, uma tenda. Imagine essa tenda. 5 metros de largura, 10 metros de comprimento, toda fechada de cortina. E são essas cortinas, mais uma vez, que estão sendo detalhadamente explicadas aqui. Cortinas para laterais, cortinas grandes, né? Você tem cortinas até de 14 metros, fechando aquela lateral. Cortinas para dividir os cômodos, porque você tem o primeiro cômodo, chamado lugar santo, e você tem naquele lugar santo, do seu lado, né, esquerdo, o candelabro, do outro lado, a mesa dos pães da proposição, na sua frente ali, né, aquele que saía, né, aquele sacrifício de incenso, o incenso subindo ali, e fechando como que a fumaça da glória do Senhor. Mas à sua frente há uma outra cortina, uma nova cortina, que fechava o chamado lugar santíssimo. E nessa cortina você imagina que tem ali, né, 2 anjos, chamados querubins. Esses 2 anjos, querubins, fechavam a passagem para o Santo dos Santos. E aí você lembra, porque desde o Éden, a passagem para o lugar santíssimo foi fechada,
por conta da iniquidade do nosso pecado, então você não tem acesso àquele lugar, e as cortinas que estavam ali diziam exatamente isso. Dentro do lugar santíssimo, naquele lugar santíssimo, você tinha ali a arca da aliança, e em cima, chamada tampa do propiciatório. O que é tampa do propiciatório? Formava como que uma peça única com a arca, e acima você tinha ali 2 anjos, também querubins, porque uma cena estava sendo proposta pelo Senhor. O sacerdote que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano e abria aquela primeira cortina de querubins, ele estava entrando na presença do Senhor, trazendo na sua mão o sangue do cordeiro que foi imolado lá fora, e apresentando sobre a tampa do propiciatório, derramando sobre a tampa do propiciatório, na linguagem do Novo Testamento, fazendo propiciação, pagamento de dívida pelo nosso pecado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Que cena era aquela? O Salmo diz que Deus Ele habita e Ele está assentado no meio dos querubins. Os querubins agora vão afastar, eles vão se abrir, e você vai ter acesso, entrada à presença do Senhor. Acima de você, outras cortinas que foram lidas aqui, feitas de pele de animais, as outras feitas de um certo tecido, algum pano, né, assim, mas a de cima não, pele de animais. Você está coberto pela pele daqueles animais que foram sacrificados em favor da adoração. E aquela pele, ela vai cobrir aquele lugar, vai ser impermeável para que não entre água nem calor, para que o adorador esteja ali com o Senhor. É o céu descendo à terra, o povo de Deus novamente tendo acesso à presença do Senhor. Então não são só cortinas, são partes que revelam o encontro de Deus com o povo. Não leiam o texto dizendo assim, mas que texto sem sentido, que sentido faz isso para mim? Porque o Novo Testamento usa exatamente essa perspectiva, que o véu foi rasgado de uma ponta a outra, então não há mais véu entre mim e o Senhor. Agora eu tenho acesso a Deus sem véu, sem cortina, mas para entender com clareza e com a nobreza dessa obra do Senhor, eu preciso entender que antes havia cortina e que o meu acesso não era permitido diante do Senhor. Não tratemos o texto sem a relevância que ele tem, porque eu só posso entender que eu tenho acesso a Deus e a grandeza da obra de Cristo quando eu entender primeiro que esse acesso foi privado a irmãos da antiga aliança. E eles entravam por meio do sacerdote, e nós entramos por meio do sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a perspectiva. Mas ainda falando das cortinas, você tem uma ideia aqui a respeito da igreja. Como assim? Veja, verso 13, o que é que diz? Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma a outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Aqui o término da descrição das primeiras cortinas. Quando o narrador termina de explicar como foram feitas, na verdade, as primeiras cortinas, então ele diz: quando essas cortinas elas eram amarradas umas às outras, e você olhava aquela tenda, praticamente você não via emenda. Então ele diz assim: passou a ser um todo. Preste atenção nesse detalhe, porque ele é repetido novamente, verso 19.
Fizeram também de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. Verso 18. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Ele acabou de falar agora do outro tipo de cortina e repete a informação. Quando essas cortinas que cobriam, elas eram colocadas, amarradas umas às outras, era como um todo. Veja que o todo não desmerece as partes. Você tem partes, mas quando elas se conectam, elas formam um todo. Se a linguagem da Escritura, como já vimos em outros sermões em Êxodo, a linguagem da Escritura a respeito do tabernáculo, ela vai se desenvolvendo até que eu entenda que o tabernáculo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele habita na igreja. Essa maneira do Novo Testamento nos ensinar. Ora, se essa é a verdade, e o tabernáculo diz que é feito de muitas partes, mas quando você olha para ele é um todo, não é à toa que o apóstolo Paulo diz: porque vocês são o corpo de Cristo. Porque vocês são muitos membros, mas vocês são o corpo de Cristo. Ora, o dedo não pode dizer à mão, não preciso de você. A perna esquerda não pode dizer à direita, vivo sem você. Todos eles são parte de um todo. Quando Deus olha para a igreja, Ele não olha simplesmente indivíduos. Quando há narração a respeito de como será a volta do Senhor Jesus Cristo, Ele não diz assim: eu vim salvar indivíduos. Ele diz: eu vim salvar a igreja, que é o corpo de Cristo. Logo, irmãos, quando nós olhamos para a igreja, e eu olho aqui, essa igreja local, não se pode ver simplesmente pessoas isoladamente. Nós vemos aqui um todo, um corpo de Cristo. E tem vários membros. E esses membros vão se desenvolvendo juntos. Se um dedo se desenvolve mais do que a mão, fica desproporcional. Se uma perna cresce mais do que um braço, fica estranho. Se uma mão bate no seu pé, é uma coisa esquisita. Como é que você bate em você mesmo? Mas essa é a nossa imagem quando nos maltratamos. Deus nos fez como um todo. É verdade, Ele não esquece das partes, porque Ele conhece um por um, parte por parte, detalhe por detalhe. Mas Ele, quando vê o todo, e Ele quer que nós nos vejamos assim. É um todo cheio de muitas partes. Você deve ter notado também que há aqui uma sequência de imagens falando, né, nessas cortinas. Imagens até que foram impressas na cortina. E você deve pensar também que em outras passagens você tem Deus proibindo imagem para adoração. Então, como é que eu posso entender isso? É possível ter imagem? Não é possível ter imagem? Deus manda ter imagem? Em primeiro lugar, essa imagem foi ordenada, as demais não. Então, esse já é um princípio que eu devo, né, me pautar. Imagem ordenada. Mas não só isso. Calvino, ele vai, no capítulo 12 das Institutas, quando ele vai tratar de idolatria, superstição e muito mais, ele começa a falar sobre essas imagens, né, aqui do tabernáculo, e ele tem um argumento muito forte. Ele diz: porque até mesmo as imagens que foram colocadas dentro do tabernáculo não foram postas para que fossem vistas pelo povo, para evitar a idolatria.
O povo não tinha acesso a essas cortinas, eles não podiam vê-las. Só um homem as via uma vez por ano. Ou seja, a congregação estava lá fora e não via de maneira nenhuma as imagens. Então, eles não adoravam as imagens, porque Deus colocou lá no lugar santo, e no santo dos santos, as imagens, para que homem nenhum visse, a não ser aquele que seria o representante do todo. Então não havia idolatria no meio do povo de Deus. Não havia. As figuras angelicais foram postas de uma maneira tal que o povo não visse. Alguém sempre argumenta a respeito dessa quantidade de detalhes no texto, né? É o tipo de cortina, é a cor da cortina, é a forma a ser colocada, um material a ser desenvolvido. E quando a gente começa a perceber a riqueza de detalhes, irmãos, na adoração, não podemos achar que no Novo Testamento houve alguma mudança no ser de Deus. Então nós vamos procurando, sim, riqueza de detalhes no culto bíblico. E não é à toa que, quando dizemos assim, que a igreja reformada está sempre se reformando, não é que ela vá mudando o culto, mas é que cada vez mais ela tenta ir purificando o culto, nos mínimos detalhes, purificando a vida, purificando a teologia, para que seja cada vez mais precisa, como Deus é preciso. Na época áurea, né, a respeito do que se chama de adoração, depois da Reforma Protestante, no puritanismo, um desses homens, pregador da palavra de Deus, não muito conhecido, né, chamado Richard Rogers, o nome dele, não é muito conhecido ele, mas essa história dele é bastante ilustrativa a esse respeito. Ele era um desses pregadores meticulosos, né, que explicava detalhe por detalhe. Então, num domingo como esse, ele desce do púlpito na Inglaterra e ele é abordado por um irmão da igreja. E o irmão diz assim: pastor, eu gosto muito do Senhor, gosto de suas pregações, da sua companhia até, mas o Senhor é muito preciso. Veja a sutileza da crítica. O senhor está se pegando a detalhe demais, pastor. O senhor não acha que o senhor está exagerando, não? Aquele homem diz assim: meu irmão, o Deus que eu sirvo é um Deus preciso, é um Deus de detalhe. Você tem dúvida? Você estude um pouco a respeito da criação. Estude ciência, estude biologia, estude arquitetura da criação e veja os detalhes de como tudo funciona. Milimetricamente pensado, raciocinado, organizado. 1 milímetro para cá, 1 centímetro para lá, talvez não existisse vida na terra. Um detalhe aqui, outro ali, talvez você não tivesse vivo hoje. Deus é Deus de detalhe. Cada detalhe Ele presta atenção. Veja, não é para aprender isso e virar um fariseu, porque esse é o zelo sem temor, que é o zelo para alcançar a salvação. Então, é na riqueza de um detalhe que eu vou alcançar a salvação. Não é assim. Eu procuro a riqueza dos detalhes na observância da lei do Senhor, não para a salvação, porque senão eu viro fariseu. Eu procuro ser meticuloso para agradar ao Senhor, para fazer a vontade dEle. E é interessante, irmãos, que aqueles que procuram o contrário, que dizem assim, não precisa desse detalhe todo, não precisa
de tanta riqueza de detalhe assim, eles não estão buscando de maneira nenhuma, eles não estão buscando ser um pouco zelosos. Não é isso. O que se busca geralmente, ao contrário, é abandonar o que foi prescrito para fazer o que está no coração. Um dia, conversando com um professor de teologia, um homem experiente, professor de grande centro de pós-graduação do Brasil, um homem sábio, mas se perdeu num ponto da doutrina, quando, falando a respeito da adoração, ele começou a falar sobre uma certa liberdade que nós temos no Novo Testamento para adorar. Então, ele disse assim, por exemplo, na África nós temos um culto mais alegre, né? As pessoas rodopiam na igreja, a dança. Na Europa, um culto mais frio, né? Tem a ver até com a cultura, com o clima. No Brasil, você também tem um culto um pouco alegre. Então, parece que o culto é ao sabor da cultura. E aí iniciamos ali uma pequena discussão a respeito, né? Se envolveu uma terceira pessoa, e a argumentação dele era essa. Não, porque no Novo Testamento não há prescrição bíblica clara a respeito de liturgia, desse tipo de detalhe. Essa terceira pessoa disse assim, interessante, né? No Antigo Testamento, no período das sombras, você tinha detalhe por detalhe claro a respeito da adoração. Mas aí, Cristo, a luz que viria, chega, e agora eu não vejo mais nada, eu fiquei ofuscado com a luz, e não sei mais adorar, é de acordo com o meu coração. Você percebe que esse tipo de argumentação parece até afável, né? É uma coisa que agrada. Você pensa assim, é mesmo, parece que não tem tanto detalhe assim no Novo Testamento. Mas como é que Deus dava detalhes no Antigo Testamento, no período das sombras, e ele se perdeu no Novo? O Novo Testamento tem princípios de continuidade e descontinuidade. E na descontinuidade ficam as sombras. Cortina, candelabro, arca, propiciatório, porque perderam o significado. Mas princípios não se perdem. Reverência, temor, ordem, lógica. Paulo diz, porque a adoração de vocês é lógico-latreio, é adoração lógica. Então não é de qualquer jeito. No Novo Testamento, Deus continua sendo um Deus preciso. Nos remetendo ainda à adoração do tabernáculo, né, e pensando novamente naquela entrada do tabernáculo, fantástica a inversão que Moisés faz na descrição, porque ainda que seja muito parecida, muito semelhante com a da primeira grande sessão, do 25 a 31, há algumas diferenças, nós já vimos uma e veremos outra agora. Volte comigo lá para Êxodo 25, por favor. Veja qual é o primeiro utensílio que está sendo aqui revelado. A arca, verso 10. Depois o propiciatório, verso 17 em diante. Depois a mesa, verso 23. Em seguida, o candelabro, verso 31. E as cortinas só vão ser descritas a partir do verso 1 do capítulo 26. Voltando lá para Êxodo 36, quando o tabernáculo vai ser novamente, né, prescrito, no sentido em que ele foi feito, né, conforme prescrição, não começa mais com a arca, nem com o propiciatório, nem com a mesa. Por que Moisés fez essa inversão? O narrador é muito detalhista também, porque lá havia uma perspectiva aqui a outra. Veja qual é.
A perspectiva lá era a respeito de ordem de importância. Qual é a ordem de importância para o adorador? Não é a cortina, não é o altar, é a arca. Porque a arca era a presença de Deus, e o propiciatório era aquilo que me dava acesso à presença de Deus. Logo, a descrição vem de dentro para fora. Preste atenção nisso. Vem de dentro para fora, porque é ordem de importância. Agora já não é mais ordem de importância. Agora a ordem é ordem de construção. Como foi construída? Não foi da arca para a cortina exterior, foi da cortina para a arca. Por isso essa inversão da ordem. E nessa inversão eu também consigo aprender mais algo a respeito do ser de Deus. Se você prestou bem atenção na descrição dos utensílios, tanto lá em Êxodo 25 como aqui na leitura de hoje, você percebe que os materiais eles são diferentes. Lá fora, a cortina ela tinha um material menos nobre. Você tinha as bases da coluna feitas de prata, né? Quando você entrava no tabernáculo, no pátio externo, você tinha peças de bronze. Depois, prata. E lá dentro, ouro. Bronze, prata e ouro. Uma distinção que nós fazemos até hoje, quando vamos de alguma maneira recompensar pelo mérito, é bronze, prata e ouro. Por que isso? Para revelar que quanto mais perto da presença do Senhor, mais glória existe. Quanto mais longe eu estou do Senhor, menos glória. Quanto mais perto da presença dEle, mais glória. Então lá dentro, fumaça do incensário, ouro por todo lugar, e você via ali quem você estava diante. Um Deus glorioso, um Deus majestoso. Veja, na presença de um rei, é ouro por todo lado. Na presença de Deus, há ouro por todo lado. A descrição de Apocalipse, quando fala de Jerusalém celestial, com joias finas. Aí o ganancioso diz assim: eita, eu quero ir para o céu, porque o céu é muito rico. Você só faz distinção de riqueza nesse sentido quando há escassez. No céu não há mais escassez. A glória não é o ouro, a prata, o bronze, a glória é o próprio Deus. Mas para a nossa mente finita, como Ele ia apresentar isso? Quanto mais perto vocês se chegarem de mim, mais glória vocês verão. Toda vez que você entra na presença de Deus, na sua casa, na sua oração individual, aquele lugar é lugar glorioso. É por isso que eu tenho que ter certa reverência, irmãos, pela oração individual. Eu tenho que ter cuidado com aquele momento, porque é um momento glorioso. Eu entrei na presença do Senhor. É também lugar glorioso quando você senta com sua família, abre a palavra de Deus e começa ali a compartilhar a palavra de Deus, a cantar salmos, né, a orar junto com o povo. Você está na presença de Deus, meu irmão. Mas nenhum desses lugares se compara ao que você está agora. Você entrou no Santo dos Santos. E não sozinho, você é parte de um todo. Não há lugar mais glorioso do que esse. É por isso que é difícil entender como alguém perde uma oportunidade como essa. Como você conhece o Senhor Jesus, como você entende uma verdade como essa, que quanto mais eu me aproximo dEle, mais glória há, e eu não tenho desejo no meu coração de chegar esse dia. Eu
não tenho desejo na minha casa de sentar com minha família, de orar com minha esposa, né, de meditar na palavra de Deus. Não há oportunidade mais gloriosa durante a semana. E eu perco essas oportunidades dia a dia de estar na presença do Senhor, um Deus glorioso. Mais uma vez, irmãos, como sempre fazem, os romanos se enganam com toda essa perspectiva a respeito do culto. Quando olham para imagens, quando tentam interpretar a adoração, eles se perdem. Então eles dão muita ênfase, por exemplo, ao ouro, prata, bronze. Você entra numa igreja romana mais antiga e você vê todos esses elementos como se ainda houvesse alguma ordenança bíblica para você ter ouro na igreja, prata na igreja. Ora, se aqui você tem sombra e chega na realidade, a sombra perde o sentido. Qual é a glória do culto no Novo Testamento? Cristo sendo anunciado, não o ouro em si, né? Mas se você visitar igrejas históricas, no catolicismo romano, está lá, ouro à vontade. E não só ouro, mas imagens que tentam lhe levar a pensar em Deus, vitrais, imagem de escultura, desenhos. E quando você tenta abordar um católico romano, dizer assim, isso é pecado, isso não foi ordenado, ele vai dizer, se ele tiver um pouco de conhecimento da doutrina, ele vai dizer isso. Se não, ele vai ficar calado e vai tentar, de alguma maneira, dizer que é veneração, mas não consegue destrinchar exatamente qual é o ponto da doutrina católica romana. O que o católico diz a respeito disso, irmãos? Como é que é explicado isso no romanismo? Eles categorizaram os tipos de adoração, né? Então, eles dizem que adoração a Deus é chamada latria. Então, só adora a Deus assim, a mais ninguém. Então, quando você está adorando, adorando a Deus, é a latria. Mas quando é a Maria, não é latria, é hiperdulia. E aos santos, né, e aos mortos, você está, de alguma maneira, prestando a dulia. Então, seria dulia, hiperdulia ou hiperdúlia e latria. Resolvemos o problema, aparentemente, porque você categorizou e parece que resolveu o problema. Mas Calvino já sabia disso, e no mesmo capítulo 12 das Institutas ele vai mais uma vez refutar, né, não só argumentar, mas refutar a argumentação da doutrina católica romana com a própria Escritura e com o apóstolo Paulo. São vários textos que ele cita lá, mas eu queria me apegar a um texto, pelo menos. Gálatas, capítulo 4, verso 8. Por favor, abra comigo. Gálatas 4, 8 diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que, por natureza, não são. A nossa tradução está perfeita, porque dulia, na sua raiz, tem a ideia de servir, né? A tradução é perfeita, então, servíeis, está certo. Mas veja que tipo de serviço é servíeis a deuses. Ora, essa expressão, ela é usada também lá em Hebreus capítulo 12, quando diz, vocês devem adorar a Deus, né? Servir a Deus conforme ordenado, lá em Hebreus 12, veja comigo, por favor, confira. Deixe marcado Gálatas e vá para Hebreus. Hebreus 12. Verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O contexto de Hebreus 12, o serviço aqui é serviço do culto, né? Inclusive, a expressão vem lá do Antigo Testamento, desde Gênesis, quando diz,
vocês devem cultivar e guardar o jardim, ministrar e servir. Muitas vezes é traduzido assim lá nos profetas. Veja que a expressão ela está sendo desenvolvida desde Gênesis. Culto é serviço a Deus. Voltando para Gálatas 4:8, eu pedi para você deixar marcado. Aqui diz que os Gálatas, não conhecendo Deus, veja, o verdadeiro Deus da Escritura, ou antes sendo conhecidos, outrora, porém, verso 8, não conhecendo a Deus, servieis a Deus, que por natureza não são, porque eles serviam a ídolos. Que serviço é esse aqui? Culto, adoração. Mas sabe qual é a palavra que está sendo usada aqui? Dulia. Paulo está refutando a adoração idólatra dos Gálatas com a dulia. Logo, cai por terra toda a adoração católica romana a respeito de Maria e dos santos. Porque quando eles dizem que adoram como dulia, e dulia não é adoração a Deus, Paulo diz que adorar dulia é pecado, porque eu devo servir dulia a Deus e somente a Ele, e não aqueles que não o são. É bom refutar a catolicismo romano, mas a idolatria não está longe de nós. Numa época onde os crentes botam copo em cima da televisão, né, que agora não dá mais, né? Televisão agora de LED, eles vão ter que pensar noutra forma. Então, copo, Bíblia ungida de R$1.000, é um bracelete que você bota e ali está guardada o seu corpo, e você tem, né, um culto de libertação, puro supersticionismo, pura superstição da nossa época. O povo de Deus tem sido levado por superstição. E não é coincidência que o que aconteceu na Igreja Católica Romana está acontecendo também no evangelicalismo brasileiro. Porque como é que eles chegaram ao ponto que chegaram? Não foi do dia para a noite. Historicamente, isso durou séculos. Mas qual foi o ponto? Eles deixaram a palavra de Deus. Porque o povo que não conhece a palavra perece. O povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus. Mas como é que eu conheço Deus? Na palavra. E a pregação foi esvaziada. E o pastor tem que ter cuidado. Ele tem que pregar 20 minutos. No máximo 30 minutos, porque ninguém presta mais atenção depois disso. E aí você vai substituindo por louvor, e você bota uma peça, uma apresentação, as crianças, homenagem às mães, jovem, velho, moço, e Deus fica de lado. Nós nos sustentamos, irmãos, ainda por conta disso aqui, porque a palavra está sendo pregada. Tire a palavra e veja onde nós vamos parar. Então, a adoração do Antigo Testamento, ela não era idólatra, e ela não exaltava a imagem pela imagem. E no Novo Testamento nós não podemos fazer categorias de adoração. A única adoração é a Deus, e Ele não divide a adoração dele com ninguém. Mas onde é que fica a revelação de Cristo naquele tabernáculo, naquelas cortinas? Volte comigo lá para Êxodo, por favor. O tabernáculo ele era chamado com algumas expressões diferentes. Eu queria que você, por favor, abrisse Êxodo 25. Êxodo 25, a primeira expressão que é usada, verso 8. Diz assim o texto:
e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ele está falando aqui do tabernáculo. O tabernáculo é chamado santuário. Por que santuário? Porque quem habita nessa casa é santo. Então veja, o lugar de habitação de Deus é santo. Então, quem habita com Ele precisa ser santo. O que foi que aconteceu na obra de Cristo? Quando você lê a carta aos Hebreus, você tem lá a descrição que o nosso mediador, que não cometeu pecado, Hebreus capítulo 7, que ele é imaculado, ele morreu no lugar do seu povo e vive a interceder por nós. Veja, ele é santo e nos deu acesso ao lugar santo. Essa é a ideia de santuário a respeito de Cristo. Nós estávamos longe dele e fomos aproximados dele por meio do seu sangue. E agora habitamos no santuário do Senhor. Mas não é só santuário. O verso seguinte diz outra palavra. Verso 9. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Veja que no final do verso 8 ele diz, para habitar no meio deles. E depois ele diz tabernáculo. O que é tabernáculo? Habitação. Vem da palavra habitação. Então, Deus vai habitar com o seu povo. Foi o que aconteceu no Novo Testamento. Aquele que estava diante de Deus, João capítulo 1, verso 1. Ele era Deus e estava diante de Deus. E no verso 14, João diz, ele se fez carne e habitou. E a palavra é tabernaculou entre nós. Ou seja, Cristo é o tabernáculo de Deus e ele habita no nosso meio. Santuário e habitação. Em seguida, no verso 36 do capítulo 26, você tem ideia de tenda. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul. Ora, santuário, tabernáculo e tenda. Por que tenda? Porque era móvel, porque não era fixo. O lugar da habitação de Deus era móvel. Para onde o povo ia, Deus andava no meio deles. Cristo encarnado deixou isso muito claro. Ele habitou no nosso meio e andava com o seu povo. Quando ele é assunto aos céus, ele diz, eu vou, mas eu vou deixar um consolador, chamado Espírito Santo, e esse Espírito Santo habitará em vós. Então a igreja ela é móvel. Nós saímos daqui, vamos para a nossa casa, nós voltamos para aqui no final da tarde, e esse santuário é tenda. Essa tenda que eu habito é a tenda onde habita o Espírito Santo de Deus, que é chamado também no capítulo 29, verso 44, abra comigo. E consagrarei a tenda da congregação, porque Deus se encontra com o seu povo nessa tenda. Por isso que fica tão claro, né? Deus habita em mim, como? Porque Ele se encontra comigo. Ele se encontra. E Ele se encontra com o povo uma vez por semana, no seu culto. Último texto, Êxodo 38. Êxodo 38, versículo 21. Diz assim, essa é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho. É o tabernáculo do testemunho. Por quê? Porque ali estava o testemunho do Senhor, a palavra que era colocada dentro da arca, os 10 mandamentos.
escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Dentro dessa tenda está escondida a palavra de Deus, o testemunho do Senhor, que precisa ser anunciado a toda criatura. Veja que Cristo muito bem disse, quando passando pelo templo, ele disse: destruam esse templo, e eu em 3 dias irei reedificá-lo. João capítulo 2. Os discípulos achavam que ele estava falando do templo. Os homens achavam que ele falava do templo. E ele disse: não estou falando do templo, mas do meu corpo, do meu próprio corpo. Então, lá no final de João 2, é dito que quando Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos entenderam que ele falava de si próprio. Por isso, quando no ano 70 o templo foi destruído, físico, a igreja de Cristo não se abalou, porque eles eram um templo do Espírito Santo. Você entende agora quando uma igreja, como vimos semana passada, a igreja de Castelo Forte, quando aquela igreja perdeu o lugar de adoração, né, o lugar onde eles se reuniam, por que eles não se desesperam? Coloquei um áudio para os irmãos ouvirem aquilo, o pastor dizendo: não importa, porque se não for naquele lugar, vai ser em outro, e se não tiver outro, a gente se junta no estacionamento da igreja, e a gente se reúne ali, porque não tem mais templo, porque agora a adoração é em todo lugar. Quando o povo de Deus se une como um todo, ali está o corpo de Cristo, o edifício que está sendo edificado pelo próprio Senhor. Ora, a casa está pronta, cortinas arrumadas, teto colocado, divisórias feitas, e agora a noiva vai se encontrar com o noivo. E você abriu a primeira cortina e entrou no lugar santo, e você está mais próximo do Senhor, e é como se você estivesse ali já naqueles minutos, né, que faltam para começar o culto, você está quase lá, quando ouve a voz do Senhor, pela santa convocação, a outra cortina é aberta, e você entra no Santo dos Santos. Começou o culto, dentro da casa de Deus. Encontrou-se o noivo com a sua noiva. E onde eles estão? Na casa que aquele homem projetou. Quem ousaria falar mal da noiva dentro da casa do noivo? Casais que vivem bem não admitem que alguém fale do outro. O homem, principalmente, que tem esse senso de defesa: não fale mal da minha esposa. E vez por outra, falamos mal da noiva de Cristo. E ainda achamos que ele vai se agradar disso. Cuidado, irmãos, quando tratar da igreja do Senhor. Cuidado quando tratar do seu irmão que senta todo domingo ao seu lado, e às vezes com a língua ferina nós atacamos o nosso irmão. É a noiva de Cristo. Cuidado quando for repreendido por um oficial da igreja, diácono, presbítero, pastor, sair falando mal das autoridades do Senhor. Nós não temos aquele falso temor, né, de pentecostais que diz assim: não toquem no ungido do Senhor, como se o pastor fosse uma pessoa assim completamente distinta dos irmãos. Não é isso. Respeite simplesmente a autoridade, respeite o ofício, respeite o seu irmão.
No que tange a casa de Deus, está pronta. Nós, diante do Senhor, estamos prontos. Mas quando falamos do nosso irmão, quando se trata do meu irmão, você podia se lembrar daquela plaquinha que está ali na frente daquela obra, perto da sua casa, que diz assim: desculpe o transtorno, estamos em obras. Desculpe o transtorno, eu ainda estou sendo edificado no Senhor. Desculpe o pecado, desculpe o deslize, nós estamos ainda em obras. Diante de Deus a casa está pronta, mas entre nós ainda não está, irmãos. Paciência uns com os outros. Até os ímpios entenderam isso. Quando a obra está sendo feita, eles colocam uma placa: por favor, tenha paciência comigo, não está pronta ainda. Olhe para o seu irmão e pense nisso. Ele é uma obra inacabada, mas Deus não é empreiteiro brasileiro para deixar a obra pela metade. Ele começa e termina, a obra vai ser completa. Tenha paciência. E se há dificuldade, olhe para você mesmo, você também é uma obra ainda em andamento. Se tivermos paciência uns com os outros, o edifício do Senhor vai ser edificado em nós. Lembremos também daqueles pecados que são cometidos no corpo. Paulo diz isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, segunda carta também, capítulo 6, ele diz isso com detalhes. Todo pecado feito fora do corpo, né, diferente daquele que é cometido no corpo, porque o corpo é o templo do Espírito. Cuidado com a palavra que sai da boca, torpe, cheia de duplo sentido. Cuidado com a malícia, cuidado com o olho, cuidado com o que faz, com o que vê. Cuidado, irmãos, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo está sendo formado em nós. Mas por fim, se você não é ainda a habitação do Espírito de Deus, se você não é preenchido por Deus, você é preenchido por outro. Imagine ser casa de Satanás, templo do império das trevas. Se essa casa está sendo edificada para vivermos com o Senhor, a nossa, que cremos em Deus, a outra está sendo edificada para viver com o inimigo das nossas almas. A única esperança é que você destrua essa obra maligna dos ídolos. Deixe a falsa adoração com pretensões de sedulia, hiperdulia, né, adoração com liberdade, esse tipo de argumentação da nossa época, e se firme no Senhor. Ele vai edificar o seu corpo, Ele vai edificar a sua igreja em nós, individualmente, e em nós como um todo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.